Eu vou chamar a Ana Carolina para conversar com a gente. Vou explicar para vocês como vai ser um pouquinho da temática. Nós vamos chamar cada convidada, nós vamos conversar, ela vai falar a história, e depois elas vão voltar todas juntas e vocês vão poder perguntar, interagir com a gente. Pode ser assim? Eu quero agradecer vocês por terem vindo aqui, porque é um dia muito importante para mim, de verdade. Então, vocês conhecem a Ana Carolina? A história dela é uma história muito forte. Então, vamos recebê-la de pé e batendo palma? Já. A câmera está ali. Oi, gente. Boa noite. Tudo bem com vocês? E aí? E aí? A gente já conversou tanto ali, gente, já chorou tanto. Já chorou. Já até refiz aqui, porque estava meio bom. Ana... Isso não quer dizer que a gente também não vai chorar de novo. A gente vai ter calma, não conta agora, não conta depois. Eu quero te agradecer por você estar aqui, né? A Ana... Eu nem comentei isso com você lá dentro, mas eu tinha orado para Deus me colocar mulheres que já passaram por situações e conseguem falar isso de forma calma e leve, sem dor, né? E sem pesar, contando a história. E você me seguiu. Você viu? Na hora. E aí eu falei, meu Deus, eu conheço ela. Quem não conhece, né? E aí, quando você seguiu, eu comentei com o meu marido, eu falei assim, eu acho que é meio indelicado falar com ela. Aí o Thiago falou assim, você não gosta de falar sobre o Levi? Eu falei, gosto. Então, conversa com ela. É isso. E aí, eu falei, então é isso. E muito obrigada por você estar aqui hoje. É muito importante para mim te ter aqui. Eu é que agradeço, é uma honra. É uma confirmação. Uma honra ter tido o privilégio de ser convidada por você, de poder estar aqui, da gente poder compartilhar essa história com tantas pessoas. Hoje enfim, não sei se todos sabem, eu sou Ana Carolina Oliveira, sou mãe da Isabela Nardoni, minha filha também um anjo, assim como o Levi. E realmente hoje eu consigo conversar sobre isso depois de muita cura, depois de muitos processos dos quais eu passei. E hoje eu consigo realmente conversar isso de uma forma leve. Isso não quer dizer que eu não me emocione. Porque as pessoas muitas vezes acham que a gente não quer falar, para a gente não chorar, para a gente não sofrer. Mas às vezes a gente quer falar, quer contar sobre os nossos filhos e a gente se emociona falando deles, mas não é uma emoção de dor, não é algo que me faça sofrer por isso. É algo que me emociona mesmo ter essa lembrança dela. E eu acho que é isso que é importante a gente ter. E é importante saber que talvez muitas pessoas não consigam lembrar, não queiram falar. Então, o que eu acho importante deste processo, e a gente conversou lá dentro sobre isso, é que cada pessoa tem o seu processo do luto. Cada pessoa enfrenta isso de uma forma, e óbvio, diferente de muitos casos que são mais recentes, que as pessoas estão com essa dor mais latente, hoje eu também consigo conversar com essa tranquilidade, porque já são 16 anos. São 16 anos que a minha filha se foi e foi muita cura, muito processo, muitas coisas aconteceram. A minha vida, como muitas sabem, em agosto do ano passado, saiu na Netflix o documentário da minha filha. Quem não assistiu e conseguir assistir, é importante, é legal. E legal no sentido de você saber a história, né? Muitas pessoas querem saber. E o propósito de eu também querer contar essa história não é para que as pessoas vissem uma tragédia, é para que a memória da minha filha não fosse esquecida, né? Porque foi uma história que impactou muitas vidas que naquela época eram crianças e hoje também são mães. Então, foi esse...
tive muito Deus me guia o que eu faço, porque eu quis fazer, eu cancelei, não falei, não vou fazer mais nada. E aí eles falaram, Carol, sem você isso não vai fazer sentido. Sem ter a história da mãe, não vai fazer sentido. Então foi quando eu aceitei contar essa história e aí a minha vida tomou rumos completamente diferentes, de poder estar em lugares, poder estar com pessoas que a gente possa se conectar, contar a história, dividir, porque muitas vezes a pessoa ela não quer que você fale nada da sua história, que você conte muita coisa para ela. Ela só quer um olhar de que você... Qual é a palavra que me sumiu? Eu sou assim, viu, gente? Apaga. Mãe. Você quer que... empatia. A pessoa quer que você tenha empatia e um abraço. Então, muitas vezes, um abraço, o ditado diz, né, um abraço vale mais do que 1000 palavras, porque às vezes você consegue expressar por um abraço aquilo que talvez uma palavra, num contexto errado, no momento, ela possa destruir aquilo. Então, hoje eu falo leve, hoje eu falo tranquilo, eu quero que as pessoas saibam quem é a minha filha, saibam que eu consegui passar por muitos processos que não foram fáceis, ninguém falou que ia ser fácil, o processo de ninguém é fácil, mas o importante é a gente procurar a nossa cura e saber que isso vai passar, que essa dor ela vai cicatrizar e a lembrança boa vai ficar. Porque eu, pelo fato de ter vivido uma tragédia, né, que tomou muita repercussão, as pessoas falam muito sobre o caso. E eu procuro ser leve e não tentar lembrar daquele dia, que são memórias tristes, horríveis, não que algumas vezes isso não passa na minha cabeça, mas eu procuro lembrar de forma mais leve. Então, lembrar da vida que eu tive com ela, agradecer a Deus da oportunidade de ter vivido com ela por quase 6 anos e transformar isso em uma bênção. Sim, o processo de cura. Você foi curada para curar pessoas. Exato. E eu acho isso bonito, você... hoje eu ver mensagens de pessoas que compartilham isso comigo. Obrigada por você ter falado sobre isso, obrigada, diante da sua história, eu me vejo mais forte para também poder continuar, para poder compartilhar. E eu acho que é isso que a gente veio fazer aqui, compartilhar a nossa história e mostrar o quanto é importante viver, o quanto é importante você falar sobre o assunto para você também se curar. Ana, como que você lidou com a dor disto? Cada pessoa ela lida do luto de uma forma. Como você lidou? No meu caso, foi muito repentino, né, tudo. Eu simplesmente deixei a minha filha num final de semana para passar com o pai e ela não voltou. Só que diante da partida da minha filha, eu tinha uma justiça para enfrentar, eu tinha um processo que eu vi que seria muito longo. Um longo processo de investigação, um longo processo policial. Acho que diferente do seu processo de estar ali com o seu filho, ele se foi, mas acabou. Então, no meu caso, eu acho que ultrapassei algumas barreiras do início, e fui passar por elas depois, mas eu tive que enfrentar esse processo de justiça, de ser forte, de me manter firme, porque eu ainda enfrentei durante tudo isso muitos julgamentos, apesar de naquela época a rede social não ser tão latente quanto hoje. Se alguém me visse numa entrevista que eu não chorava, é porque eu era uma mãe fria, é porque eu não cuidei da minha filha. Se eu chorasse muito, é porque eu era desequilibrada. Se me visse numa outra situação, é porque eu era louca. Então, eu procurei me blindar para não ainda sofrer por ataques que não eram necessários a mim naquele momento. Então, eu procurei me manter firme, procurei... a minha base familiar foi o meu suporte, a minha mãe, meu pai, os meus irmãos ali dentro da minha casa, foi a minha fortaleza, além da minha ajuda psicológica, que eu acho fundamental também para você entender esse processo, para você se entender qual o sentimento que você está levando, se ele é de medo, de raiva, de tristeza, de revolta, de... Muitas coisas acontecem nisso, aceitação, a negação, por que comigo, questionamentos com Deus, mas uma coisa que eu nunca perdi foi a fé. A fé me moveu, a fé me guiou e a fé me traz aqui hoje. E ela te sustenta. Exatamente. Você teve alguma experiência
que você gostaria de compartilhar com as pessoas sobre como superar isso? Porque como nós conversamos ali, cada luta ele é individual, Sim. né? E a Marielle vai contar a história dela, que eu já não tive coragem de fazer metade do que ela fez. Você tem alguma experiência que você quer passar para as pessoas aqui hoje? Olha, eu acho que o importante é você viver o seu luto e você respeitá-lo. Porque, como a gente disse, cada um vive de uma forma. Uns choram, uns se calam, uns entram em depressão. Só que eu tinha muito comigo, sempre tive, acho que da minha essência, da minha vida, de eu não queria me permitir cair. Então, entrar numa depressão naquela época, quando a minha filha faleceu, eu tinha 23 anos. E eu fiz 24 uma semana depois, foi meu aniversário. Então, era assim, para mim, depressão era coisa de gente preguiçosa. Depressão era coisa de gente fraca, que não queria fazer nada da vida. E óbvio que a maturidade e o tempo fez eu entender que realmente não era assim, mas eu não queria isso para mim. Então, eu fui atrás das minhas bases e do meu suporte para que eu realmente não chegasse nesse lugar. Então, realmente, a minha família, a terapia, teve vezes de eu fazer terapia 3 vezes por semana, de não aguentar, de não estar suportando, de fazer dias seguidos, e poder me entender. Eu acho que esse realmente foi o meu processo, o que me ajudou. E eu poder conversar com as pessoas, isso me fazia bem. Me fazia bem compartilhar a história ou querer saber, porque dentro do meu processo, muitas pessoas viveram situações diferentes. Amigos meus viram histórias ali, quem estava aqui. Se você me perguntar hoje de muitas histórias, elas sumiram da minha memória, ou eu não lembro. Por exemplo, quando eu cheguei no prédio onde a minha filha estava, eu não lembro como entrei no prédio. Eu não tenho essa visão. E aí, na terapia, ele fala, no seu momento de maior emoção, isso se apaga de você. Então, eu não lembro como eu entrei, eu também não lembro como eu saí. Eu lembro de eu estar lá dentro, eu lembro de dentro da ambulância. Mas eu tive um bloqueio muito grande também no choro. Eu chorei durante muito tempo, assim, muitas histórias, mas eu queria chorar sozinha. Eu não queria que a minha mãe, que meu pai vissem isso. Então, eu chorava sozinha, para que ninguém visse que eu estava triste. Então, a gente ainda pensa no outro, enquanto a gente está no momento mais difícil da nossa vida. Mas, graças a Deus, esses processos realmente passaram na minha vida e eles foram fundamentais. Viver cada um deles. Sim. Eu quero te fazer uma pergunta que, às vezes, eu me culpo de sorrir. Se eu sorrir, às vezes eu penso, não posso ficar feliz. Se você passou por algum momento assim de se proibir fazer as coisas, sabe? Porque, como o meu é recente, tem 10 meses, né? Às vezes, quando eu penso, nossa, dia 29 eu vou no shopping. Não vou fazer isso. Dia 29, para mim, é um dia que eu tiro para o meu filho e eu me culpo se eu dou um sorriso no dia 29. Você passou por isso, assim, ou não? Eu acho que eu passei mais pelo processo de não querer ser julgada. Porque eu achava aquilo tão absurdo, você olhar para uma pessoa, para uma mãe que você não conhece, olhar para uma pessoa como você, que ainda assim, eu falei para você, na minha época não existia rede social tão latente quanto tem hoje. Você é uma figura pública, mas é uma figura pública por outras situações, né? Você tem uma rede social aberta, as pessoas te seguem, curtem o seu conteúdo, e de repente você se vê na pior situação da sua vida. E eu fazia muito isso de como estaria a minha imagem. Será que se eu passar um corretivo porque eu estou me sentindo horrorosa, eu vou ser julgada? Porque, nossa, aquela mãe está se maquiando para ir lá. E, na verdade, nem era a minha vontade, mas esse julgamento das pessoas pensarem que eu era algo que eu não era, que as pessoas estavam vendo algo que não existia, me dava medo.
Então, eu imagino a sua situação, das pessoas te olhando, nossa, acabou de perder, e é assim mesmo, nossa, acabou de perder o filho, está sorrindo, nossa, está na rede social, nossa, está aí fazendo um monte de post, nossa, está ganhando muito dinheiro. As pessoas acham que você Ganhar é dinheiro em isso. cima de tragédia. É, isso. Então, quando saiu o documentário da minha filha, eu realmente fui julgada, que eu estava querendo ganhar muito dinheiro em cima de uma tragédia, que eu estava querendo... isso não aconteceu, as pessoas julgam realmente sem acontecer. E é algo que hoje eu falo com propriedade de causa. Se for para alguém fazer isso, que esse alguém seja eu. Porque eu sou a mãe dela. Eu gerei essa vida e não fui eu quem cometi um crime. Então, essa história quem tem que contar sou eu, essa responsabilidade quem tem que ter sou eu. Então, eu já ligo quase zero, é difícil de você dizer que é zero, mas quase zero para esses julgamentos. Eu sei quem eu sou, eu sei da minha índole, eu sei dos meus princípios e dos meus valores, e são eles que eu vou seguir, do mesmo jeito que eu segui eles lá na época do julgamento, sem fazer nada de errado, sem passar por cima de nada nem de ninguém, para chegar onde eu cheguei hoje. Sim. E se você pudesse dar uma mensagem para as mães que passaram por isso, porque a gente acha que não acontece, mas acontece muito, né? E é algo que eu, Karine, não saberia conversar. Porque como eu passei por uma coisa tão difícil, quando eu prefiro que as pessoas nem não falem. Então, eu só falo sobre o que eu tenho propriedade para pessoas que passaram pelo que eu passei. O que você falaria para essas pessoas, para essas mulheres, né? Quando eu acho que uma mensagem muito importante que eu deixo para todas as pessoas que passaram por isso e a pessoa que está vivendo isso mais latente, o que foi lá atrás, porque a única coisa que difere nós é o tempo. Sim. Né? E essa situação. O que eu tenho para dizer, viva este processo, ele não é fácil, ele é doloroso, procure a sua ajuda, saiba que ao seu lado tem pessoas que te amam, pessoas que estão por você, pessoas que querem te ver bem. Te ver bem não quer dizer que você também não possa chorar, que você não possa ser vulnerável. Permita ser vulnerável nas horas que você quer e que vale a pena viver. Vale muito a pena viver, a vida é muito boa. Sim. O que difere nós duas é porque você vive uma saudade do que você viveu, né? E eu sinto uma saudade do que eu não vivi. Não viveu. É uma saudade dos planos, né? Nossa, vamos fazer isso. É o luto daquilo que você construiu, Sim. daquilo que você planejou. É o luto do que eu planejei, é o luto do que eu não vivi, né? E às vezes as pessoas falam: "Ah, mas foi mais fácil assim, porque você não conheceu", né? E não, um filho ele sempre vai ser um filho, independente. É mais fácil porque você não passou. Eu vivo muito isso hoje. Eu acho que o caminho que eu segui até aqui, né, realmente a minha vida mudou, assim, deu um 360 em poucos meses. E a minha candidatura me trouxe muito isso, esse julgamento, falar sobre as pessoas falarem sobre coisas e me julgarem por algo que elas não viveram. Então, hoje eu me coloco num lugar que eu tenho propriedade de causa para falar. Hoje eu me coloco num lugar onde eu tenho propriedade de causa para defender. E hoje eu sinto, e Deus me guiou para esse propósito. Eu demorei 16 anos para chegar até aqui. Eu poderia ter feito isso lá atrás, propostas não me faltaram. Mas talvez eu não estivesse preparada. Então, 16 anos depois, hoje eu me sinto confortável em falar, em atuar, em defender a memória da minha filha e poder ajudar outras vidas e outras pessoas que também precisam dessa ajuda. Sim. Quando eu passei por esse momento, eu fiz um curso, sabe, para ressignificar. E durante esse curso eles me falaram para mim fazer uma carta de perdão e tudo. E eu falei: não, eu não tenho ninguém para perdoar. Eu não tenho ninguém para perdoar, assim, né? Porque eu já tinha perdoado meu pai, porque eu tinha um problema com meu pai e eu consegui refazer esse momento no hospital, né? E aí veio muito forte. Eu não tinha perdoado Deus, porque em algum momento eu culpava Ele, né? Assim, 10 dias bem, e um dia eu falava assim: poxa, Deus, por que eu? Tantas pessoas fizeram tantas coisas, fumam, bebem grávida, e eu não tomei nem refrigerante para não ter gás. Por que eu? Né? Em algum momento você se questionou por que eu? Eu vou te fazer uma pergunta que me fizeram lá atrás.
por que não você? Sim. Por que não eu? Eu tive esse meu momento, assim, não de questionamento ou de dúvida de Deus, mas eu tive esse processo de entender por que eu. Porque eu tinha que estar naquele lugar, por que minha filha, por que desta forma, por diversas razões. E eu acho que ao longo da vida Deus foi me mostrando que esse era um propósito, que ela tinha que deixar uma mensagem, e essa mensagem para o mundo, porque esse caso toma proporções mundiais. Tudo que leva o nome da minha filha, tudo que tem, qualquer história que envolve o nome da minha filha, ele tem números históricos, ele tem números astronômicos. O documentário, ele ficou em primeiro lugar durante semanas, ele foi visto em primeiro lugar em outros países. Então, depois de tantos anos, eu te falo, ela tinha uma mensagem para deixar para o mundo. Não é à toa essa passagem e a forma como foi. É óbvio que a gente, enquanto mãe, a gente não quer que seja dessa forma, a gente não quer que isso aconteça, a gente não quer. Mas acontece. E o que então, que você hoje acha eu te que qual falo, é a mensagem? eu falei isso, que essa mensagem, se fosse para ela deixar essa mensagem e esse legado das pessoas tirarem um aprendizado dessa história, de como tratar uma criança, de se você se envolve com um parceiro que tem filho, se você não está preparado para isso, que as pessoas tenham esse olhar crítico, não é porque eu não tive, mas isso não aconteceu comigo. Então, eu acho que a mensagem que eu deixo é que eu vi nessa história toda, é que ela tinha uma mensagem para mandar para o mundo, é que ela tinha um recado para deixar para as pessoas, para que as pessoas tivessem esse olhar mais crítico. E hoje eu faço essa pergunta e eu me respondi, por que não comigo? Porque eu não pude viver com essa estrela, com essa criança tão maravilhosa que eu tive o prazer e a honra de viver. Eu falo que quanto mais eu falo do Levi, mais eu sou curada, né? Só que quanto mais eu falo, também eu visito aqueles momentos, né? Você falou que apagou da memória, né? Eu apaguei totalmente o meu parto. Eu fui no médico depois e eu perguntei, né? Porque eu fiz um parto normal. Eu perguntei, eu fiz força. Ele, você fez, você não lembra? Eu falei, não lembro. Eu apaguei totalmente. Eu só lembro entrando no quarto, saindo e depois das visitas. E aí, tanto que foi tão... apaguei tanto da minha memória que eu tenho algumas amigas que estão aqui que estavam lá em casa quando eu cheguei e eu não me lembrava. Assim, fiquei mais de semanas sem lembrar que elas estavam lá em casa, porque todo mundo me esperou chegar do hospital com flor, né? E depois me contaram que eu só passei pela sala, subi e eu não me lembro. Eu estava em completo estado de choque, sabe? E falar sobre nossos filhos é uma cura. Eu gosto de falar sobre ele e você gosta de falar sobre a Isabela. E eu me lembro claramente quando... Diferente de falar dos nossos filhos, é de falar da história. Sim. Né? Isso é diferente também. E eu fico... Dependendo da pergunta que as pessoas me fazem, eu acho ela agressiva e isso já me gera um gatilho. Um gatilho. Você tem isso? Eu acho que eu já me curei. Eu acho que de tantas entrevistas que eu fiz, o começo para mim foi muito difícil, esse retorno na mídia, esse retorno aparecer assim, foi difícil. Eu tenho algumas questões de não gostar de falar sobre eles, porque eu acho que eu não tenho necessidade. Se a pessoa quer saber a minha história, ela quer saber sobre a minha filha, e essa história eu tenho muito para contar. Sim. Alguém tem alguma pergunta? Ou a gente abre para depois? Acho que é melhor abrir para depois, né? Vamos abrir o mistério depois. Eu gostaria que você deixasse para quem está aqui, porque muitas pessoas aqui perderam filhos e muitas pessoas vieram buscar uma forma de cura, né? E para quem está aqui, qual conselho você daria? Olha a responsabilidade. Ai, gente, eu
Eu amo a vida, eu de verdade amo a vida, eu consegui me curar dessa ferida. Isso não quer dizer que ela não esteja aqui adormecida, mas eu consegui me curar dessa ferida. Eu acho que foi o que eu falei, o importante é a gente olhar para dentro da gente, vai procurar um tempo com você, vai se conhecer, vai se redescobrir a pessoa que ficou depois dessa perda. Porque eu mesma, depois o julgamento da minha filha foi 2 anos depois de tudo acontecer. E logo depois eu fui viajar. Terminou o julgamento, eu fui morar nos Estados Unidos. E eu fui morar nos Estados Unidos para eu me reconectar, para eu descobrir quem era eu. Eu não estou dizendo que todo mundo tem aqui para os Estados Unidos, não é sobre isso. Mas eu digo, vá procurar o seu eu, a sua essência, quem era você antes de tudo acontecer. Óbvio que cada um no seu tempo, cada um se entendendo, mas procurar essa essência, essa sua cura. E não acho que o caminho seja questionar Deus, eu acho que é você procurar com o tempo entender o que isso vai significar e significou na sua vida. E, repito, vale a pena viver. Eu sinto... Eu tô até... Pera que senão eu vou chorar. Tudo bem chorar. Eu... Tá todo mundo aqui assim, ó. Tinha lencinho aqui para todo mundo, né? Não. Quando eu me conectei com mães que passaram de uma perda de um filho, né? Eu acho que não existe dor maior, não importa a idade, né, do que você perder um filho. Um filho, ele nasceu para partir depois da mãe, né, naturalmente. A lei natural da vida. E uma mãe que passa por isso e vê um filho partir antes é algo muito dolorido. E como eu te disse ali no camarim, eu não gostava de falar sobre isso com outras pessoas, né? Não me abria. Tanto que o meu marido fala, faz terapia. Eu falo assim, mas eu não vou falar para a terapeuta. Eu tenho medo de falar para as pessoas, porque às vezes a gente guarda coisas tão dentro da nossa alma, tão dentro do nosso coração, que acaba ferindo a gente, né? Eu produzia meu próprio veneno, né, de ficar guardando as coisas. E quando eu comecei a colocar isso para fora, eu entendi que o que você falou, né, por que não eu? E eu questionava isso com Deus. Eu falava assim, Deus, por que eu? Por que eu? Por que eu? E aí eu tive uma resposta, né, sobre isso, que não sei se você já orou por isso, fala assim, Deus me usa. E eu orava muito por isso. Eu falava assim, Deus me usa, Deus me usa. E quando eu falava, por que Deus? Ele fala assim, eu estou te usando, você sempre pediu para te usar. Por que agora você está falando por que eu? Né? Então, o Levi na minha vida, quando eu enterrei ele, naquele momento eu não fui no velório, né? Mas eu enterrei a minha metade do meu coração, sabe? E às vezes eu sinto que eu não vou ser capaz de esquecer isso, né? E é normal que com o tempo nunca vai deixar de doer, né? O meu tem 10 meses, o seu tem 16 anos. Você não vai esquecer, mas você vai tratar isso de uma forma diferente. Sim. E eu escrevo sobre o meu filho quando eu estou muito chateada. Eu escrevo, tenho notas e notas no meu celular para falar sobre ele, porque quando eu falo sobre ele, eu visito lugares onde minha cabeça tinha apagado, sabe? Momentos que eram incríveis. Eu até conversei com o Tiago sobre isso essa semana, que eu amava pegar fila preferencial. É a melhor coisa. Eu, quando descobria que estava grávida de 5 semanas, fila preferencial. Não, esse momento já era meu, já me pertencia. Sim, e eu sinto falta desses detalhes, sabe? E quando a gente pensa, às vezes, em engravidar, eu penso, será que eu vou deixar meu filho de lado? Você se questionou isso por alguma vez na sua vida? Nunca. De se reconstruir? Porque quando eu e o Thiago fizemos terapia, né?
E a terapeuta falou que grande parte dos casais se separam quando passam por uma perda gestacional porque não sabem lidar com isso, né? E eu digo para o Tiago que lá na sala de hospital eu não lembro de muita coisa, mas até hoje eu tenho um pesadelo com o Tiago do meu lado esquerdo. Ele gritava tanto no hospital. E eu não consigo apagar isso da minha cabeça. E lá eu falei, o Levi significa união, o nome dele, né? E lá a gente tinha um casamento. E depois disso a gente tem um casamento muito mais firmado, né? A gente criou um alicerce ali juntos. A gente sofre juntos. Tem dia que quero ficar sozinha, mas às vezes eu me culpo por medo de reconstruir, sabe? Se eu engravidar de novo, às vezes, será que eu vou deixar meu filho de lado? Ou será que vai acontecer de novo? Ou medo, sabe? A minha situação foi um pouco diferente, né? Porque quando a minha filha se foi, eu nunca fui casada com ele. A gente já vivia separada. A gente terminou o namoro. Ela tinha 11 meses. Então, foi diferente para mim. Para eu ter outro filho, eu precisava ter um outro relacionamento, uma outra situação. E o meu marido apareceu logo depois do julgamento. Eu conheci o meu marido em maio. Um mês depois eu embarquei e fiquei 6 meses nos Estados Unidos. Eu fiquei falando com ele todos os dias enquanto eu estive fora. E no final da minha viagem, no final dos 6 meses, ele foi me buscar. Ele foi até os Estados Unidos, a gente viajou e voltamos juntos, e estamos juntos até hoje. Deus é tão incrível em cada coisa que Ele faz que eu pude construir a minha família como, enfim, a maioria das pessoas planejam, porque eu tive uma gravidez não planejada da Isabela. Eu tinha 17 anos quando eu engravidei. Ela nasceu, eu fiz 18, ela nasceu 13 dias depois. E eu tinha muito claro isso para mim, que um filho não substitui o outro. O Levi jamais vai deixar de existir para você. Você pode ter mais 3 filhos, você vai ser mãe de 4. Sim. Essa história não vai se apagar. E aí você vai contar essa história para o seu próximo filho, que ele teve um irmão, que foi legal, e você vai contar histórias mais lúdicas e ele vai continuar vivendo sempre para você. Ele nunca vai deixar de existir. E não é porque daqui a alguns anos talvez você fale menos dele que ele vai deixar de existir. Sim. Porque hoje, assim, na minha vida, na minha rotina, eu tenho uma vida maluca, 2 filhos pequenos, a vida consome a gente, a rotina. Eu já me peguei alguns dias, nossa, faz quanto tempo que eu não falo ou que eu não lembrei em algum momento? Será que isso é uma culpa que eu tenho que carregar? Mas não é. O tempo passou, a minha vida tomou outros rumos, outras proporções. Os meus filhos estão aqui, são irmãos dela, mas eles têm o lugar e o espaço deles na sociedade, na minha vida, no meu coração e na vida deles. Eles têm que ter a identidade deles, né? Sim. E não serem somente os irmãos da Isabela. Sim, é isso. E vai acontecer. Alguém quer perguntar, gente? Não, eu acho que eu quero guardar a pergunta para o final. Pode ser assim? Muito obrigada. Obrigada a você. Muito obrigada. Você viu que eu já estava aqui até confortável para ficar. Já tô tipo no sofá de casa para conversar. Quando as Daqui a pouco eu tô meninas... até tirando a sandália e colocando o pé Eu tô quase assim no sofá. Eu sou dessas. Muito obrigada por você se Obrigada abrir, a você. por você estar aqui falando sobre isso, porque é muito importante para mim. Eu acompanhei o que aconteceu, né, na época. E é muito importante eu estar conversando com você hoje e saber que um dia isso vai doer de uma forma diferente e que eu vou reconstruir. A gente ainda vai conversar lá na frente. Sim. E você vai falar aquilo que eu ouvi você falar, ele realmente aconteceu. Amém, é isso. Com os seus monte de filho correndo aqui, ó. 8. Cadê o Thiago? Ele está sabendo disso? Tá ali. Você está sabendo? São 8? Caracas! Nossa, eu parei aqui. Time de futebol, vou ter que comprar uma van. Não, tô fora. Ter filho é bom, ter filho é maravilhoso, gestar é maravilhoso, mas olha, gente, tinha que ter um manual mais fácil. Quantas aqui são mães? Minha sogra não vai levantar?
Ela tá aqui. Gente, o Tiago, a minha sogra comprou um vestidinho, achando que ele fosse menina. De frutinha. Ô, Tiago. Aí nasceu o Tiago. A minha mãe, eu fui a tentativa, porque minha mãe sempre quis ter uma menina. Aí eu tenho 2 irmãos mais velhos, e ela queria ter uma menina e a Ana Carolina. Aí minha tia colocou o nome da filha dela de Carolina. Ela falou, o problema é seu, se eu tiver uma menina vai ser Ana Carolina também, vai ser prima e vai ser uma igual. E eu tô lá na tentativa. Tanto que os meus irmãos são muito mais altos, eu sou bem baixinha, eu fui bem a tentativa mesmo. Eu sou filha única dos meus pais, então não tive essa experiência de ter irmão. Acho que é por isso que eu sou um pouco... De brigar e de apanhar, eu apanhei Não, bastante. não. Ainda mais a mais nova, a única menina. Ah, sim. Minha sogra queria ter uma menina também, mas teve só menino. Por que não tentou outro? Tá tipo eu. O pessoal fala, ai, faz outro. Eu falei, tô fora. Meu marido já operou. Já. Não trabalho mais com... Só trabalho com os produtinhos que eu já tenho. Você tem quantos anos? Eu? Não, seus filhos. Ah, eu tenho 40, mas tá tudo bem. Os meus filhos, Miguel tem 8 e a Maria Fernanda tem 4. 4. Eu, se tiver uma filha, vai chamar Maria também. Maravilhoso. Eu chamo ela de Maria. É. Na verdade, é Mafê, né? Fica Mafê, aí quando eu quero falar um pouco mais sério com ela, é Maria. Tá, sua mãe não chama pelo nome todo? Minha mãe sempre me chamou pelo nome todo. É? Porque só Karine, né? Não tem como ser um apelido. Eu era Carol, né? Todo mundo me chama de Carol. Aí, E eu chamando de Ana. Não! A maioria das pessoas me chamam de Carol. Eu atendo todo mundo, tá? Tudo bem. Carol, Carolzinha, Ana. Carol. E aí eu era Carol, mas quando ela me chamava de Ana Carolina, o bicho pegava. Imagino. Todo mundo, né? Gente, mas eu tô aqui descontraindo só pra gente sair desse momento. Estamos chorando. No final, a gente retorna com as perguntas. A gente volta. Então, Aguarde. vocês guardem aí. Vocês querem perguntar? Então, vamos. Tá, então, quem quiser perguntar, pode levantar a mão. Pode. Cadê o microfone? A sua história impactou, né? Não só o Brasil, mas o mundo. Eu sempre tive vontade de te abraçar. Ah, não tem... Vamos sempre, fazer isso agora. Como mãe, né? Eu sou mãe. Você é muito forte, viu? Que Deus te abençoe. Obrigada. Você é uma Pronto, mulher quebrei o muito protocolo. forte. Você é uma mulher muito forte, resiliente. Então, a gente admira quando a gente vê essas mulheres empoderadas, né? E eu sou mãe de 2, graças a Deus eu nunca sofri nenhum aborto, nunca tive nenhuma perda. Mas, como mãe, a gente sempre se coloca na pele de outra mãe, né? Então, eu estava na Lagoinha logo depois do que aconteceu, e você recebeu aquela profecia, e eu já te acompanhava, e chorei horrores. E a gente cria muita empatia, acho que isso é muito de mãe. A gente nunca assiste um noticiário sem se colocar na pele daquela mãe, né, que está sofrendo. E aí, quando eu tive o Enzo, ele foi prematuro, ficou na UTI, e eu quase perdi, sofri horrores. Mas ele veio para casa comigo, graças a Deus por isso. Mas eu amava tanto. E depois, quando eu fiquei grávida da Heloísa, eu achava, grávida, que eu não ia ter amor o suficiente para aquela segunda criança. Eu falava, gente, eu mato e morro por esse garoto, não vai ter amor. E aí, quando nasce, a gente descobre que o amor de mãe, ele não se divide, ele se multiplica. Você vai continuar amando o Levi, mas vai amar sua Maria quando ela vier também. E aí, a minha pergunta para você é, você ficou neste impasse também? Né? Eu amava muito a Isabela, mas e agora? Será que vai ser igual essa outra gestação? Será que eu vou ter tanto amor como eu tinha por aquela criança? Os meus filhos foram muito planejados, né? Diferente da situação da Isabela, os meus filhos foram planejados, tabelinha, aquela história toda. E eu não senti essa divisão de amor, graças a Deus. Eu até pensei sobre isso, como seria isso, mas eu não tive esse sentimento. Eu falo para os meus filhos, e vira e mexe, me pego olhando para eles dormindo. Não sei se vocês, quem é mãe aqui,
olha os filhos dormindo e, é algo, e eu me emociono, eu vou para o quarto chorando, porque é um amor que dói. Ele dói na alma. Ele dói na alma. Você vê aquilo que você gerou um ser, que ele está crescendo, que ele está se desenvolvendo. Então, eu tive muito isso. O meu amor, ele só se multiplicou. Eu até me emociono, porque é algo que ele se transforma, né? Então, você fala assim, poxa, aconteceu aquilo comigo, eu procurei tirar isso da minha mente, né? Sobre perder um outro filho. Eu tinha medo de não ter a oportunidade de ter outro filho, mas procurei tirar de mim essa questão de eu vou perder outro, porque eu não podia dar essa carga para os meus filhos pelo fato de tudo ter me acontecido. Então eu procurei ser leve com eles, eu deixo eles viverem uma vida leve, a vida deles, mas o meu amor só se transformou e se multiplicou mesmo. Alguém tem mais alguma pergunta? Fique com a... Chorei. Se alguém puder trazer um lencinho, cadê a Fran? O Marco. Oi, Karine. É pra ti que eu quero fazer a Pra pergunta, mim? tá? Ai, meu Deus. Tô bem emocionada. Não, peraí. Meu Pode nome chorar, é... tá todo meu mundo nome- chorando. Meu nome é Edna. Faz 7 meses que eu perdi minha filha. E quando eu fui arrumar o cabelo, né? Porque eu falei para minha amiga, falei assim, não, preciso arrumar o cabelo, que eu não quero ir para a maternidade descabelada. E lá ela me mostrou seu Instagram. E aí ela falou, olha, Edna, essa influência que eu sigo e tal, né? E assim que eu vi teu testemunho, eu já comecei a chorar. E ela falou, desculpa, nega, não era para você chorar e tal. Eu falei, mulher, como assim? Eu sou mãe, eu estou grávida, né? E isso era no comecinho de abril. E aí, quando foi no dia 14 de abril, aconteceu a mesma coisa que o Levi, né? O coraçãozinho dela parou. E eu liguei para essa minha amiga e falei assim, olha, aconteceu a mesma coisa que a Karine. Liguei para ela e falei, né? E aí, Karine, eu venho te seguindo, vejo teus stories todo dia, todo dia. E eu posso te falar que eu sou uma Edna antes de um sonho que eu tive com a minha filha, e sou outra depois. E eu queria saber de ti, apesar de tu não ter visto o rosto do Levi, né? Porque eu vi que você falou que o Tiago viu primeiro, para ver se você queria ver e tal. Tu sonhou com ele? Sonhei. Eu tive sonho. Foi o único sonho que eu tive com ele. Onde eu estava muito triste, né? Porque as pessoas me cobram coisas que eu não quero, sabe? As pessoas me cobram, por que você não foi no velório? Por que você nunca foi no cemitério? Por que você não viu a foto? Por que você não viu a foto? Você vai superar mais, né? E eu não quero, sabe? São coisas que eu não me sinto preparada. E eu não sei se um dia eu vou estar preparada para isso. É só Sim. Deus mesmo, sabe? E tem uns 4 meses, eu conversando com Deus, porque é inconsciente. A gente tem inveja, né? Quando as pessoas anunciam uma gestação ou posta uma foto num hospital com um bebê vivo, né? E eu estava gerando aquele sentimento de mim, e um sentimento muito ruim, né? Porque ninguém sabe da história uma da outra. Tanto que a Marielle, que vai entrar aqui, eu me conectei com ela. Eu vou contar quando ela entrar, mas eu pedi para Deus, me faz sonhar com meu filho, por favor. E o meu maior questionamento era se ele gostava de Homem-Aranha ou de Batman. Sim. E aí, no sonho, ele veio muito do cabelinho liso e ele estava vestido de Homem-Aranha. E aí ele falou, mamãe, eu jogo bola aqui no céu. Aí eu falei, nossa, que lindo, né, meu filho? E conversando. Aí ele falava, mamãe, eu tenho que ir. E no meu sonho, Jesus buscava ele para ir, sabe? Aí ele falou assim, mamãe, eu não vou ficar te visitando porque eu sei que te dói. Mas eu gosto do Homem-Aranha. E aí eu nunca mais sonhei.
Então foi meio que um sonho de despedida, né? Tipo, uma coisa muito estranha. E contei isso para minha mãe, mas foi algo que eu nunca mais sonhei. Foi o único sonho assim que eu tive. E foi lindo, não foi um sonho triste. Eu acordei o Thiago assim, Thiago, o Levi gosta do Homem-Aranha. E agora, quando eu vejo homens de Homem-Aranha na rua, eu falo assim, meu Deus, o Levi. Diferente de ti, eu via minha filha, né? Mas eu não sabia como era o olhar dela. E aí aquilo me pegava muito. Eu falava, Deus, por favor, eu preciso ver o olhar da minha filha, já que eu não pude ver a mãozinha, o pezinho, eu não tenho o cheirinho dela. Eu preciso ver o olhar dela. E aí foi isso que Deus me mostrou. Graças a Deus, eu sou outra Edna, depois que eu tive o sonho e vi o olhar dela. É isso. Obrigada. De nada. Minhas amigas muito especiais chegaram agora, gente. Ó, a doutora Érica, Camila. A Érica, eu conheci ela no dia da minha profecia, lá na Lagoinha. Eu tinha acabado de perder o Levi. E um profeta desceu e veio me dar uma revelação, né? E eu já sabia quem era os médicos, Mantelli, mas não sabia rosto, né? E aí, quando eu, no meio da oração, estava chorando muito e senti alguém colocando a mão no meu útero. Aí eu vi ela e um homem que eu não conhecia. E aí ela virou para mim e falou assim, eu sou médica e eu vou te ajudar. Vai no meu consultório. Ixi, ai, meu Deus. Ô, Glória. Acho que era o Thiago com outro microfone. E aí, eu descobri que era a Érica. E quando eu fui lá na sala dela, a primeira coisa que ela fez por mim foi orar. Vamos orar, porque você tem que entender que tudo tem um propósito. E ainda não é o tempo. E, às vezes, eu fico com aquela sensação de raiva com a Érica. Eu falo assim, Érica, me libera. Ela, não, ainda não. Érica, por favor, assim, não é momento. Toda vez que eu vou na Érica é uma tristeza. Porque ela não só cuida do meu corpo, como do meu mental. Né? Que quem já passou por isso sabe como o nosso mental ele fica abalado. E essa semana ela não só me liberou para tentar, como também me liberou espiritualmente. Ela orou para mim, virou e falou assim, amiga, você está pronta. Você está pronta. Agora vai. Agora vai. Eu amei, Jesus. Estou até feliz de estar aqui. Agora estou amando. Amiga, muito obrigada por você ter conversado com a gente. Eu é quem agradeço. E no Estarei final... aqui sempre que você precisar. E eu tenho certeza que daqui a alguns anos a gente vai contar essa história de forma diferente. Amém. É isso. Obrigada a você.